e Educação da Biologia. Tirei a minha formação base de Biologia no Porto e eu costumo dizer que sou bióloga de formação e de deformação. E vocês vão perceber isso mais à frente, porque é que eu digo de deformação. Depois fiz o meu doutoramento, há 10 anos que entreguei o meu doutoramento, fiz o meu doutoramento na área da aprendizagem cognitiva, portanto dedico-me a questões de investigação da área do cérebro, como é que o nosso cérebro aprende. E durante muitos anos, isto tentando simplificar ao máximo, porque as investigações nunca são fáceis de simplificação, mas durante muitos anos investiguei como é que a aprendizagem cognitiva e emocional das crianças se processa em meio escolar, de professores também, e ultimamente estou a trabalhar com uma das universidades do Canadá, em que nós nos dedicamos a estudar e investigar como é que a aprendizagem das crianças e jovens se efetua em contacto com animais não humanos. E agora, aqui está presente a minha deformação em Biologia, e desculpem os sociólogos, antropólogos, todos os que possam estar aqui presentes, porque a deformação em Biologia é nesse sentido. Eu vejo o ser humano como mais um animal que de facto tem umas características que nós designamos de humano, porque assim se convencionou, mas tenho uma ideia, e cada vez mais afincada, resultante da investigação, que nós aprendemos muito com as emoções, com a nossa parte mais animal. E por isso é que eu digo que, no modo de brincadeira, tenho uma versão muito animal, animalesca, da nossa realidade, da nossa sociedade, das nossas tomadas de decisão. E por isso mesmo vejo a aprendizagem muito emocional. Falando assim muito rapidamente, dediquei-me então a essa área de investigação da aprendizagem das crianças, porque eu, ao fazer formação de professores e educadores, porque estou na Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, nós dedicamos muito à parte da aprendizagem, como é que se processa a aprendizagem das crianças e como é que o desenvolvimento das próprias crianças se efetua e a ligação ao livro. Como é que este livro aparece? Interessante como é que as coisas convergem na vida, e o livro aparece numa noite de Natal. Enquanto vocês todos estariam, se calhar, a comer os chocolates da árvore de Natal, nós em casa, em família, entre amigos, estávamos a discutir, a seguir ao jantar, foi ou não foi, Luísa? A Luísa confirma, estávamos a discutir os casos que estão aqui presentes neste livro. Foi assim, neste Natal agora. E, em vez de estarmos a comer chocolate, estávamos todos a discutir os problemas da parentalidade, da responsabilidade parental que existe, os porquês dessa irresponsabilidade, não querendo julgar ninguém, mas o que mais de animal e mais emocional nós temos e que emerge em situações de conflitos, quer queiramos, quer não. E foi daí que surgiu, então, os primórdios deste livro, que então estava em tese de mestrado. E depois foi defendida e agora está a sua forma de livro, e agora já estamos um passo mais à frente, mas ainda não está aqui exposto. E eu acho que foi aí que surgiu a minha leitura mais aprofundada deste livro. Neste livro, eu aconselho vivamente a lerem o livro, a não saltarem nenhuma página, mas acreditem, o capítulo que mais gostei foi o capítulo 4, porque de facto é aqui que estão os contributos científicos que assentam a decisão do Joaquim dizer que devem fazer um acompanhamento e conferências aos pais que estão em conflito, no sentido de ajudar o máximo possível as crianças, filhas de pais separados e que estejam em conflito. Então o capítulo 4 foi onde eu parei e li mais vezes, portanto, li muito mais o capítulo 4 do que os capítulos anteriores. Porque os capítulos anteriores têm muito a ver com a família, com aspectos ligados a julgamentos, e eu, de facto, nem part-time dedico a isso. Portanto, li, QB, e depois parei no 4º capítulo e foi aí que eu comecei a centrar mais a atenção. No 4º capítulo e no último capítulo, dos casos. No 4º capítulo, eu queria destacar o que está contido no 4º capítulo, mas queria destacar sobretudo as notas de rodapé, porque é nas notas de rodapé que de facto estão os exemplos da parte mais científica deste livro. Científica no que diz respeito à minha área, não é? Na educação, na área da aprendizagem, na área da biologia, Darwin, os macacos resos, o Homo sapiens, portanto, todos os exemplos científicos que estão aqui vão fundamentar uma opção que o Joaquim toma em conferências com os pais e todo este processo de acompanhamento com uma equipa de psicólogas que fazem dos pais em processo de separação e das próprias crianças, e quando eu me deparo com este capítulo começo por verificar que é das poucas vezes que eu leio um livro em que as tomadas de decisão de facto estão fundamentadas em factos científicos atuais.
Porque nós estamos constantemente, então eu que na minha área, que nós lemos frequentemente muitos livros, como vocês sabem, artigos e livros, costumam dizer que nós estamos sempre a fazer artiguinhos, não é, Suzy? E então, nós estamos sempre a ler estamos sempre a ler muitos livros, e o que eu vejo é que muitas das decisões que são tomadas na nossa sociedade, muitas das vezes estão assentes em mitos científicos, em paradigmas que são sociais e culturais, que estão instalados e que são muito resistentes à mudança. E por isso é que eu destaco este capítulo. Destaco este capítulo porque assume que, de facto, o homem tem muito de animal, tem muito de emocional, e que, de facto, estamos na altura de ultrapassar um paradigma que é assumir que os seres humanos que são mais racionais são melhores do que os emocionais. Hoje em dia, os factos científicos mostram que nós não conseguimos distinguir a racionalidade da emocionalidade. Vocês sabem todos, o casal Damasio, que se dedica a esta área da aprendizagem, da investigação nesta área do cérebro, ele mostra nos seus estudos que nós tomamos decisões emocionais e depois arranjamos argumentos racionais para justificar estas decisões emocionais. Agora, com tudo o que tem de bom e de mau, quando nós tomamos decisões emocionais, temos aspectos também que são maus, entre aspas, que são o nosso julgamento humano sobre as nossas características animais. E o Joaquim faz referência várias vezes ao longo do livro e nos casos que nós podemos ter capacidades para atuar bem, nós podemos ter competências profissionais, competências académicas, competências pessoais, mas perante um conflito podemos ter muito baixa capacidade de lidar com esse, ou ter poucas competências para lidar com essa realidade, com esse conflito. E por isso mesmo eu acho que o quarto capítulo é muito interessante, e sobretudo quem está na área das ciências é de facto onde nós paramos e ficamos mais tempo e relemos mais vezes este livro, porque supera um pouco os mitos científicos que nós todos os dias ouvimos falar e assumir e dar conta que assumimos que essa é a nossa realidade e não é. Também queria destacar a epigenética, que também é referida neste livro, a física quântica. Estaria aqui toda a tarde, mas isto não é uma arguência de mestrado, literalmente é uma simples análise de livro, mas queria salientar a epigenética porque de facto me toca-me academicamente e toca-me pessoalmente. Toca-me academicamente porque de facto eu comecei a dar aulas na Universidade do Algarve em genética e eu sei que a componente genética na nossa sociedade tem muito peso. Nós estamos muito habituados a olhar para uma criança e dizer é parecida com o pai ou é parecida com a mãe. E de facto no Canadá disseram várias vezes que o meu filho era muito parecido com o pai. Era moreno como a mãe, mas tinha a testa grande como o pai. E eu disse, sim, tem quem sair, a genética está lá presente. Portanto, este mito cultural, científico que existe do peso da genética é fortíssimo. Quando na realidade os dados científicos mais atuais da epigenética mostram que todo o nosso contexto social, cultural, que